É isso aqui que virou o Cruzeiro nesse passado recente, né. Os últimos 10 jogos, sendo 5 do Campeonato Mineiro, um contra um dos piores times da Argentina e o outro contra um time, com todo respeito, que está meio de tabela para baixo do Campeonato Equatoriano. E a única vitória é com um time que acabou de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu vou deixar vocês falarem mais, porque quem quiser depois pode ir aí, a gente cortou aí o comentário, óbvio que eu vou falar mais aqui, né. Mas o Cruzeiro hoje, ele tem dinheiro, tem investimento, mas é um time que se acostumou com a derrota. Nada abala mais, não tem é indignação de um ou outro. Às vezes você vê ali um Cássio passando na zona mista e indignado, um Dudu que ontem talvez foi um dos poucos, né, que conseguiu fazer algo, tentou algo, indignado, chegou agora, né. Dudu, que ele conhece de Cruzeiro, ele viveu ali na base, né, saiu muito cedo, então, é jogador e aí não é: "Nossa, Samuel está desviando o foco apenas para um". E quem acompanha a Samuca TV sabe que eu falo isso, há muito tempo. Um jogador, e aí eu falo do senhor William, que tenta dar uma caneta no meio de campo numa fase dessa, e tentou mais de uma vez, velho. Esse jogador está pensando que é o quê? O Cruzeiro, ele passa para todos nós que pode ganhar, o que é raro hoje em dia, perder, normal, e nada vai acontecer. Tá tudo muito beleza no Cruzeiro. Isso era uma das críticas que a gente fazia na gestão Ronaldo, e agora continua ou piora, né. Porque se tem mais investimento e você continua com esse retrospecto em 10 jogos recentes, os últimos 10, 6 derrotas, 3 empates e uma vitória. Isso aí, meus amigos, era papo de, hoje já tinha que estar todo mundo lá na toca, todo mundo reunido, para fazer algo. Mudança precisa acontecer. Se não for de peça, e tirando aí o Leonardo Jardim, afirmo mais uma vez que ele está, como disse o Caramujo esses dias, né, troca todo mundo, troca até o CT de lugar, mas deixa aí o técnico, que tem a sua culpa também neste momento, mas se prega isso aí lá na toca lá, se isso aí não incomodar, gente, o que que esses caras estão fazendo aqui? A gente vive um ciclo de achar que todo mundo está fazendo favor, todo mundo está fazendo favor. Quem eu começo por você, Caramujo, que eu assisti você no canal 6x1 e é o sentimento, mais puro do torcedor do Cruzeiro, né, porque ninguém aguenta mais. Você acorda desgastado, dorme tarde, tem certeza que quase ninguém aí, um ou outro, né, o Dudu até falou que não tem conseguido dormir, velho. Isso é uma preocupação que deveria ser para todos, né, mas eu tenho certeza que muitos conseguem se desligar facilmente, né, porque ninguém está se importando em campo, né, Caramujo. Eu acho que esse é um dos piores aspectos, né, Samuel? Quando a gente olha para um time e vê que perder tá bom, empatar tá bom, ganhar tá bom, o importante é meu salário na conta, a gente vê que esse elenco foi definitivamente mal montado. E assim, eu me lembro de quando a gente fez aqui aquelas análises, né, no início do ano, quando o Cruzeiro fez as contratações, a gente estava discutindo ali se a janela do Cruzeiro tinha sido boa ou se tinha sido ótima, né? Era basicamente o nosso ponto de discordância ali. E no final das contas, a maioria achou que o Cruzeiro de fato fez boas contratações. A questão é que um perfil, né, que o Leonardo Jardim falou em determinado momento de perfil, o Cruzeiro fez contratações de um perfil muito similar no que diz respeito a jogadores que já mostraram muita qualidade e que vêm para ser recuperados. Em alguns casos, recuperação física, em outros, recuperação técnica. Alguns até estão mostrando indícios, o Dudu que você citou é um deles, embora eu não ache que ele tenha feito um jogo bom, porque ninguém fez, mas é um jogador que mostra alguns indícios. O próprio Cássio também vem mostrando alguma coisa de recuperação nos últimos jogos. Só que quando a gente olha para a questão mais importante do futebol, que é o jogo coletivo, né?
a gente não consegue enxergar isso no Cruzeiro, essa disponibilidade, essa disposição dos atletas em fazer uma coisa dar certo. Por quê? Quando você tem um time limitado, como era o Cruzeiro 2023, mas que os jogadores pelo menos corriam, a gente viu um Cruzeiro que quase foi rebaixado, mas que se salvou tendo lá a melhor defesa, né, do Campeonato Brasileiro, empatado com o Atlético Mineiro, mesmo sendo uma dupla de zaga que até hoje, quando fala os nomes, a torcida do Cruzeiro se arrepia. Mas os caras tiveram um bom desempenho. Por quê? Eles não eram só Neres e Castan que defendiam. Os laterais, que inclusive foram os mesmos de ontem, o William e Marlon tinham uma postura muito diferente, o pessoal do meio-campo ali, todo mundo se esforçando muito, os atacantes voltando muito. Por quê? Era um time, tá? E ali a gente dá muito mérito, eu pelo menos dou muito mérito para o Pepa, que foi o cara que conseguiu organizar aquilo ali, foi perdendo vários atletas e não tinha qualidade no ataque. O Cruzeiro não tinha qualidade, né? O Wesley do Internacional não é o Wesley do Cruzeiro. O Wesley do Cruzeiro foi a pior versão da carreira do Wesley, mas enfim, né? O Cruzeiro não tinha qualidade na frente para fazer gol, perdia inúmeras chances, mas pelo menos não sofria tanto defensivamente. E a gente olha para o time do Cruzeiro hoje, tanta coisa mudou e a gente continua meio que no mesmo lugar, né? Mudou tudo, gastou não sei quantos milhões, trocou metade do elenco. E aí, o que a gente tem hoje? A gente tem um Cruzeiro de novo em crise, de novo sem conseguir ganhar de ninguém, e de novo disputando uma Copa Sul-Americana e com possibilidades bem realistas de ser eliminado. A mesma situação que a gente viveu no início da Sula do ano passado, né? Só que lá, era uma transição, foram 3 empates no início, dessa vez a gente começa com 0 pontos, né? Ano passado a gente começou com 2 pontos nas 2 primeiras rodadas, dessa vez com 0 pontos, tendo perdido em casa para o pior time, né? Tecnicamente, o pior time do grupo, que ironicamente está sendo líder. Por quê? Porque é um time que se entrega mais, né? E a gente tem que exaltar o Mushukruna pela forma como fez um jogo inteligente. O Mushukruna falou assim, o Cruzeiro tá com a pressão, o Cruzeiro tem melhores jogadores, vamos fazer o nosso aqui, vamos fechar esse meio campo aqui, vamos fechar as linhas de passe. E quando fecharam as linhas de passe, o Cruzeiro mostrou não saber o que fazer. Então o Leonardo Jardim tem a parcela dele também. Acho que a escalação do Eduardo, por exemplo, ela é bizarra, e a manutenção do Eduardo também é bizarra, que é um jogador que não acrescenta nada. A questão do Marlon, né? O Marlon treinou bem e mereceu uma oportunidade. Tá bom, a gente não vê o treino, então a gente acredita na palavra dele. Mas o Marlon não merece oportunidade nenhuma. Inclusive, o Marlon falha nos 2 gols, tá? A falha principal no segundo gol é do Lucas Romero, mas o Marlon sai da posição onde ele estava para marcar um zagueiro que já estava sendo marcado pelo Jonathan. Se o Marlon tivesse na posição dele, ele teria cortado a bola antes dela chegar no Bentaberry, que faz o gol de cabeça. Mas, enfim, o Cruzeiro está refém de certos jogadores e o que a gente falou, né? Pô, se for o caso, troca o elenco todo. Eu acho que não precisa nem trocar todo, mas se precisar também que troque, tá? Porque, sinceramente, eu acho que a gente já viu, depois de tudo que passamos com o Cruzeiro, que a gente não deve se apegar a nenhum jogador. Nenhum, sem qualquer tipo de exceção. O Cruzeiro, ele é a instituição, o Cruzeiro é a torcida. Jogador passa, vem, vai, não tá nem aí. O importante é que o salário deles está na conta. E acho que a gente precisa adotar uma postura de torcedores um pouco mais altivos nessa parte da cobrança e do questionamento, porque enquanto a gente ficar, não, mas os jogadores estão trabalhando, não, eles não estão trabalhando, tá? Inclusive o Dudu falar, todo mundo se dedicou, não se dedicou não, Dudu, a gente viu o jogo, se vocês tivessem dedicado, vocês tinham jogado, vocês tinham vencido o jogo. Os problemas são técnicos, são táticos, são psicológicos, os problemas estão em todo lugar, né? Tudo é problema para o Cruzeiro, tudo é um mimimi diferente. Então, eu acho que isso aí começa de cima, acho que começa do Pedro Lourenço, que mais uma vez foi super infeliz no que falou, tá? Eu acho que se o Pedro tá feliz, tá satisfeito com o jeito como as coisas estão caminhando no Cruzeiro, ele segue falando os absurdos que ele quiser falar. Agora, se ele quiser que alguma coisa mude, ele vai ter que aprender a calar a boca dele. Ele vai ter que aprender a falar menos e entender que o jogador de futebol não é um caixa ou um estoquista de supermercado que ele fala o que quiser e o jogador vai aceitar. Jogador é mimado, jogador é insuportável, é melindroso. Então, cara, você tem que ter muito cuidado porque você vai falar na imprensa, porque para os jogadores olhar e falar assim, beleza, ele arrependeu de contratar a gente, né? Demorou. Então agora nós vamos dar motivo para ele arrepender em dobro. Para fazer isso pouco custa. A gente já cansou de ver esse tipo de motim em elenco de jogador de futebol. Então, se não mudar a postura do Pedro, se não mudar, o Matos parece que vai ficar, né? Matos e Pelaipe, esses 2 seres que deveriam comandar o futebol do Cruzeiro, não parecem comandar absolutamente nada. Se eles vão continuar lá,
Aí a gente vira e fala assim: não, torcedor, no meio do ano vai ter outra janela de transferência. E que esperança a gente tem que vão contratar certo na próxima? Se eles já contrataram tão errado em tantas, sabe? Então, acho que a gente precisa de uma mudança profunda no Cruzeiro e nesse momento eu não fecho com ninguém, viu, Samuco? Tô ali com o Jardim ainda para falar que estamos dando um apoio, mas não gostei dele no jogo de ontem também, não. E acho que uma coisa importante seria, né? Só para fechar, que eu já falei demais. O negócio é o seguinte, jogadores, vamos fazer uma reunião aqui, ó. Vocês estão insatisfeitos aí com o Leonardo Jardim, o método de trabalho, ele é muito direto, ele cobra e tudo mais. A questão é a seguinte: antes dele sair, todos vocês vão sair. Então, coloquem isso na cabeça. Ou vocês jogam, ou vocês se entregam a essa proposta de jogo, ou então vocês vão começar a ser afastados, vão buscar uma negociação. E eu acho que depois de perder para o Mushuki Runa, alguma cabeça tinha que rolar, viu? Seja um dirigente, seja jogador afastado, alguma coisa tem que acontecer, porque a gente está naturalizando fracasso. Assim, só para poder falar o que eu tenho de impressão desse jogo, mais uma vez, a dupla de laterais do Cruzeiro completamente perdida no caso. O Vidalba é um cara limitado? É. O Kaique não aproveitou as oportunidades? Não. Mas o Marlon é pior do que os dois. Todas as atuações do Marlon, ele compromete diretamente o resultado, coisa que talvez os outros dois não façam, mesmo jogando mal. Para só tirar dos jogadores ali, a Rafa falou muito bem na fala dela sobre a questão do time permissivo, do time medroso. Em vários momentos, a bola batia no pé do Matheus Pereira e todo mundo se afastava. Tipo, resolve aí, amigão. Faz aí. Fica com a bola. É um time medroso contra o Mushuki Runa. Pô, na hora que a gente bater de frente contra o Flamengo, meu amigo, não vai ninguém sair de dentro do vestiário. Vai ficar todo mundo sentadinho por lá, com medo do que o Flamengo vai fazer. Aquela brincadeira que o Caramujo fazia, quem tá com medo do Mushuki Runa mal, os jogadores do Cruzeiro estavam com medo. Os jogadores do Cruzeiro estavam com medo. Agora, a diretoria do Cruzeiro, a nova diretoria do Cruzeiro, que já não é tão nova assim, chega falando que não perderíamos a final do Campeonato Mineiro da forma que foi perdida. Perdemos a final da Sul-Americana sendo humilhados por Racing de Avedianina. Cruzeiro em nenhum momento da final da Sul-Americana passou perto de, nossa, podemos ser campeões, podemos levar para os pênaltis. Cruzeiro permaneceu o Campeonato Brasileiro passado inteiro na zona de classificação para a Copa Libertadores, onde foram 8 equipes. Uma dessas 8 equipes brigou na maior parte do campeonato para não cair, que é o Corinthians, e conseguiu ir para a pré-Libertadores. O Cruzeiro não conseguiu se classificar no campeonato estadual. O Cruzeiro teve 3 oportunidades e não venceu o América em nenhuma delas. O Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro, que não vivia um bom momento. O Cruzeiro não ganhou do Atlético. Então, assim, nós não só perderíamos a final da forma que perdemos, como estamos colecionando vexames com a atual gestão. A gente fala muito de um elenco desequilibrado. Eu sei que 2, 3 janelas não são o suficiente para montar um Real Madrid, mas o Cruzeiro, ele gastou muito e ainda assim ele tem um elenco limitado, um elenco com falhas grotescas. Os jogadores do Cruzeiro, o Pedrinho falou na entrevista, né? O Jardim pede uma coisa e os jogadores fazem outras. Então, assim, o que o CEO do clube está fazendo? Porque o CEO ele não é responsável só por contratar, ele é o responsável por gerir o ambiente. E o que parece é que o ambiente do Cruzeiro é a verdadeira Disneylândia, né? Perde, salário está na conta, voos enfretados, folga normalmente, tranquilo, todo mundo treina, risadinha para cá, risadinha para lá, curtidinha no post de time, final de ano eu estou um pouquinho mais alterado, vou voltar para time tal, e nada acontece. E o CEO, a preocupação do CEO é o próximo stories que ele vai postar quando o time for prejudicado para arbitragem. Erros de arbitragem que vem acontecendo a cavalo, a galope, assim, de uma maneira absurda. E nada muda. E o Leonardo Jardim, para mim, concordo muito com o Samuel, concordo com o Emerson, o último ali, talvez, das prioridades de críticas, mas o Leonardo Jardim também já deu tempo dele fazer um diagnóstico. Não dá para contar com o Lautaro, não dá para contar com o Eduardo, coloca no cantinho, sobe os meninos da base, pior do que isso eles não vão fazer. Pior do que isso eles não vão fazer. Talvez numa dessa aí você coloca um menino desse para jogar, ele vinga até ali o final do ano, você ainda faz dinheiro. Agora, não tem como tirar de um atleta que ele tem dificuldade no básico do futebol, que é dominar.
ele não vai mudar da água para o vinho. Ele não vai mudar da água para o vinho. Agora, é necessário colocar a culpa no departamento de futebol, porque tá tudo muito bacana no Cruzeiro. Tá tudo muito lindo. Nós estamos entregando vontade. Se isso é a vontade que os jogadores do Cruzeiro estão entregando, sinto muito, galera, mas o futuro é sombrio. E digo mais, se não acertar agora, esse time não tem psicológico para enfrentar uma zona de rebaixamento, coisa que, por exemplo, o Corinthians enfrentou. Porque o time que não consegue enfrentar o Mushuc Runa, o time que não consegue ter a bola contra o Mirassol, então o departamento de futebol do Cruzeiro, ele precisa dar as caras e resolver um problema que ele criou. Ele criou. Se o ambiente está ruim, se os jogadores não respeitam o treinador, se os jogadores não respeitam a instituição, é sinal de que não tem comando. E aí o comando do clube precisa de fazer alguma coisa. Ou sai todo mundo e colocam pessoas capazes de tocar essa pasta, ou então aceita aí, ó, galera, nós não temos convicção, nós não temos condições de cuidar disso aqui, precisamos fazer outra coisa. Eu acho interessante, assim, porque desde 2019, em diversos momentos, com diversos elencos diferentes, eu tive a sensação, vendo o Cruzeiro jogar, de que os jogadores ali em campo estavam fazendo um favor, né? Em vestir a camisa do Cruzeiro e jogar pelo Cruzeiro. E em alguns momentos eu entendi, porque de 2019 para cá foram muitos momentos de salários atrasados, né? De responsabilidades que o clube deveria arcar e não arcou. Em outros momentos pagava em dia, mas pagava salários bem aquém aí do que é praticado hoje no futebol brasileiro. Então, por mais que eu não concordasse, porque eu acho que se você é jogador de futebol e você tem contrato com o clube, você tem que dar o seu máximo, independente da circunstância, de certa forma, eu entendi, assim, ok, né? O momento do clube é muito delicado e acho que a cobrança teria que ser maior até em outros agentes do futebol do clube do que nos atletas. Mas, para mim, é muito impressionante a gente começar 2025 com salário em dia, voo fretado para cima e para baixo, estrutura da Toca da Raposa 2 hoje não fica devendo para nenhuma estrutura no país. Esses jogadores têm absolutamente tudo para praticar futebol, não precisam se preocupar com mais nada a não ser jogar futebol. E ainda assim, eu me sento para assistir um jogo do Cruzeiro e fico com a sensação que os atletas estão ali fazendo um favor de vestir a camisa do Cruzeiro e de representar esse clube e essa torcida. E isso, assim, eu vou falar para vocês, me dá nojo, essa é a palavra, porque perder e ganhar, time ruim, quantos times ruins a gente já viu, gente? Isso aí nunca me impediu de assistir jogo do Cruzeiro, faz parte, é planejamento, é dinheiro, é muita coisa que envolve, né? Agora, um time desse, fazer as partidas que fez na Sul-Americana até aqui, fazer esses adversários parecer serem muito melhores do que de fato são, não ter, assim, um sanguinho, não ter, assim, uma gota de indignação com mais um vexame, porque, sim, a gente usa a palavra vexame de uma forma, né, meio abrangente, parece que qualquer derrota é vexame. Gente, a derrota de ontem foi um vexame. O que o Cruzeiro fez no Mineirão ontem foi um vexame. Eu sei que o planejamento foi mal feito, o Jardim não montou esse elenco, o elenco é desequilibrado, esse time não vai jogar a bola da noite para o dia. Eu sei tudo isso e tenho repetido isso aqui desde que entrei na Samuca TV. Mas não precisa de nada disso para fazer um jogo decente contra o Mushuc Runa em casa e vencer. O Cruzeiro não precisava ser brilhante, não precisava jogar, nossa, futebol 2.0. O Cruzeiro precisava conquistar os 3 pontos e em nenhum momento ficou próximo disso. O resultado de ontem foi absolutamente justo. E é ridículo a gente ter que falar isso, gente. Olha o elenco do Cruzeiro, mesmo com todos os problemas, esses jogadores não olharem um para o outro ali em campo, conversarem, né, discutirem e buscarem essa vitória, é um negócio, assim, absurdo para mim. Eu não consigo entender o motivo disso. E aí, a alta cúpula do futebol do Cruzeiro, todos esses agentes, precisam se reunir, já que não vai haver mudança, né? Parece que não vai ter demissão de ninguém aí. Eles precisam se reunir, sentar à mesa, diagnosticar o problema e resolver, porque é inadmissível um clube que oferece a estrutura que o Cruzeiro oferece. Paga salário em dia e ótimos salários, né, gente? Ótimos salários.
ter um time tão permissivo, tão passivo em campo diante de qualquer adversário, um time que não vai até o final para marcar, um time em que os jogadores desistem das jogadas, né? Como que o primeiro gol, gente, que o Cruzeiro sofre nessa partida é ridículo, é absolutamente ridículo. Como que um time profissional deixa um atleta sozinho na pequena área, gente? Assim, é absurdo para mim, sabe? Eu sinto nojo, de verdade, de ver o que está acontecendo no Cruzeiro. Pode perder, pode jogar mal, isso faz parte. Mas, assim, a falta de indignação que esse time tem mostrado com esses resultados que eles têm apresentado, a falta de entrega pela camiseta, pelo escudo e por nós, torcedores, que somos o motivo desse clube existir, isso me enoja e isso me afasta desse time de uma forma, assim, emocional mesmo, sabe? Então é bem isso que o Caramujo falou, assim, relação com o jogador. Eu não sei o que é ter relação, Caramujo, com o jogador do futebol masculino do Cruzeiro há muito tempo. Eu tenho com as minhas garotas eu tenho, mas com eles eu não consigo, cara, porque, assim, é impressionante o que o Cruzeiro tem entregado, sabe? Então, acho que a gente vai discutir, né, tática, a gente vai falar de técnica, de substituições, mas tem algumas coisas no futebol que são intangíveis. E o esforço, cara, o se entregar pela camiseta, o ser um time junto, né? Um correr pelo outro, isso aí, se não existir, nós não vamos sair do lugar. E o que o Cruzeiro apresentou ontem me assusta demais. O Baú falou e eu concordo com ele. Não é brigar para não cair, porque com a atuação de ontem, esse time não vai nem brigar. Ele vai simplesmente cair. Então, eu estou torcendo muito pelos 45 pontos para a gente ver se consegue passar aí por esse ano ileso e ano que vem tentar de novo, porque o que eu vi ontem, eu falo para vocês, assim, acho que foi a gota d'água para mim. E o discurso de comodismo que já temos trazido aqui há bastante tempo desse elenco do Cruzeiro, né? O ano passado, por exemplo, podemos citar várias derrotas do Cruzeiro e esses mesmos jogadores que acabam saindo de derrotas, como a de ontem, e com o discurso aquele mesmo, né? Continuar trabalhando da mesma forma para que saímos dessa condição. Não tem que trabalhar da mesma forma, não, senhor Lucas Romero. Você foi um dos que falaram sobre isso ontem. Porque se trabalhar da mesma forma que tem trabalhado já há algum tempo aqui no Cruzeiro, vai passar aí ao encontro do que a Rafaela falou aí. Vai brigar, não é brigar para não cair, vai cair. Porque contra o Muxuque, Democrata de Valadares, Betim, enfim, equipes bem inferiores, o Cruzeiro não consegue entregar o mínimo. Temos falado aqui, gente, tem times aí minimamente organizados com uma qualidade técnica inferior ao Cruzeiro. Ainda que este elenco, de alguma forma, a análise foi, né, acima daquilo realmente que eles poderiam entregar, o Cruzeiro tem um time que pode entregar o mínimo, pelo menos, de força de vontade, entrega. Mas algumas coisas foram detectadas também, não só no jogo de ontem, mas em outras partidas. Como o Samuca falou, a displicência do Willian em algumas partidas, cara, mas tem deixado irado demais. Você não pode fazer aquilo, e se eu fosse Leonardo Jardim, eu teria chamado o Fagner naquele momento que ele tentou dar a caneta e não conseguiu. Porque talvez alguma dessas atitudes comece a mudar um pouco a mentalidade desses jogadores, que não pode fazer dessa forma. Parece que não está inserido totalmente no contexto da partida. Ontem o senhor Wanderson, ao ser substituído, independente dele estar com raiva ou não, eu acho que faz parte, sair andando aos 28 do segundo tempo, Cruzeiro precisando vencer a partida, e o pior é ninguém chegar nele e falar assim, ô Wanderson, meu querido, bora! Tem lá o Lucas Romero com a faixa de capitão, você tá ali para quê? Só para falar com o juiz? Cadê o Willian, que gosta de trazer também essa representatividade de liderança dentro de campo? Chega lá no Wanderson e pedir ele, ó, vamos, meu filho. Não, ele estava dando caneta, ele estava ocupado. Se fosse jogador do adversário sendo substituído naquele momento e tendo a mesma atitude do Wanderson, vários jogadores do Cruzeiro chegariam ali, ó, para empurrar ele para fora de campo, para pedir o juiz para dar mais tempo. O Wanderson saiu andando dentro de campo e ninguém fez nada. E aí vai ao encontro também de que todos falaram aqui. Mas uma coisa que eu identifiquei que talvez o Cruzeiro não saia dessa draga é pelo pensamento individual. Cara, você tá no meio do futebol, se você não tiver um pensamento coletivo, você não vai sair do lugar. Ô, Vando, você pode ficar com raiva, tá ok, mas sai correndo que o Cruzeiro tá em busca da vitória e tá tropeçando dentro de casa e perdendo a classificação praticamente ontem contra o Muxuque Runa. Você tem que sair correndo o mais rápido possível.
E aí eu também concordo com o Caramujo. Depois da derrota de ontem contra o Mushuca e Runa, da forma como foi, alguma coisa tem que ser feita. Seja demissão de dirigente, afastar algum jogador, tem que ser feito. Porque parece que vamos ficar num loop eterno de nada acontecer em situações adversas e vexame. Gente, ontem foi um vexame, igual a Rafaela falou. Foi algo inadmissível que aconteceu. Vai ficar no mais do mesmo, sem nada acontecer? Até quando? Infelizmente, é o que parece que vai acontecer. E mais uma oportunidade no Cruzeiro, tendo a oportunidade de fazer algo diferente. E fazer algo diferente não é continuar trabalhando da mesma forma como tem sido o discurso da rapaziada aí, não. O único que tem falado algo, indo ao encontro da revolta do torcedor, é o Cássio, que é o mais vencedor de todo esse elenco que está aí inserido. Talvez por isso o discurso é diferente. A mentalidade de muitos que venceu algum lugar, chega no Cruzeiro também, acabou sendo intoxicado com esse comodismo aqui do Cruzeiro. E eu não tenho expectativa, sinceramente, de algo mudar para esse ano de 2025.